descer, mas Deus tinha chamado ele para carregar. É por isso que eu falo que é muito importante nós entendermos o nosso chamado, o que Deus nos colocou para fazer, e podemos fazer com excelência. Se Deus ele nos chamou para fazer algo, faça com excelência. E o que acontece ali então? Os filhos de Arão, que era Moisés, Arão, Miriam, eles ficaram com o sacerdote. Deus escolheu essa família para exercer o sacerdócio. Escolheu as famílias, dos outros descendentes para transportar as coisas do tabernáculo. Escolheu a família de Merari, que era outro filho de Coate, de Levi, para cuidar do tabernáculo, pela limpeza. E a família de Gerson ficou encarregada em guardar o tabernáculo, em turno, para que ninguém entrasse. Então cada família ficou com algo específico para fazer. Então se eu nascesse na família, que era descendência de Gerson, eu sabia, eu vou apenas cuidar da segurança do tabernáculo. Se eu nascesse na família de Merari, eu ia saber, eu vou apenas fazer a limpeza do tabernáculo. Se eu nascesse na família de Anão, eu vou ser um dia sacerdote. E se eu nascesse na outra família de meu filho, ele ia dizer, eu vou apenas carregar a arca da aliança, transportar. Então cada um tinha o seu papel designado. Porque as coisas de Deus não é de qualquer jeito. As coisas de Deus são organizadas. Então eu tenho que entender o que Deus me chamou para fazer. E é por isso que nós entendemos que quando Ele fala o que aconteceu, quando Ele mudar o tabernáculo, tinha se montado um requindim e ele precisa ser transportado até a beira do Jordão. Então Moisés ele dá a ordem. O que acontece quando Moisés dá a ordem? Os filhos de Arão entram no tabernáculo, cobre a arca da aliança, porque somente um sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, cobre tudo com um véu, e depois que estivesse tudo coberto, entrava os filhos de meu filho, iam começar a transportar o tabernáculo, pegavam a arca nas suas varas, colocavam nos ombros e começavam a andar. Não eram os sacerdotes que transportavam a arca. Os sacerdotes apenas cobriam e esses descendentes transportavam. Você entendeu que muitas vezes, para nós entendermos, é por isso que muitas vezes hoje, eu sou contrário, assim, é um levita. Por que levita? Porque louva, não. Eram divididas as famílias, nem todo levita louvava. Tinha levita que era sacerdote. Tinha levita que apenas cuidava da limpeza da casa do Senhor. Não, eu sou levita, eu louvo. Mas não pode cuidar da casa? Não pode fazer outras coisas? Então entenda que levita só existiu esses que eram descendentes da tribo de Levi. E esses cada um tinha o seu papel específico para fazer. É por isso que quando nós vemos lá, quando Davi foi transportar a arca da casa de Abinadab, que Uzá toca na arca e ele morre na hora, porque a arca não era para ser transportada em carro, a arca era para ser transportada nos ombros. Tinha as pessoas para fazer aquele serviço e substituíram por algo que não estava capacitado para fazer. É aí que mora muitas vezes o perigo, quando tentamos substituir algo que Deus para aquela pessoa fazer. Não, mas aquele outro pode fazer. Não, aquele outro pode fazer. Temos que tomar cuidado. Temos que entender uma coisa: o que Deus ainda nos chamou para isso. Então isso é somente para você poder entender que quando ia se transportar a arca, tinha todo o seu ritual. Cada um já sabia a sua função. Cada um já sabia o que fazer. Cada um já sabia aonde devia estar. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que oferecer a Deus um culto racional. Quando você chegar na igreja, cada um já tem que saber a sua função, o que ele precisa fazer.
aonde ele precisa estar, de que maneira ele precisa estar. Porque para nós fazermos o nosso melhor para Deus. Mas mesmo assim vai ter as revoltas, vai? Porque as pessoas sempre vão olhar, irmãos. Na igreja eu aprendo muito com a revolta de Coré. Não é que ele não tinha cargo, ele tinha, mas ele queria o duro. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão cantar, né? Nem todos vão pregar. Então cada pessoa ele vai ter o quê? Uma tarefa diferente. Eu sempre falo para os irmãos, eu não sou pregador, eu prego aqui na igreja, eu sou pastor de igreja. Se esse pregador itinerante é outra coisa. Eu sei que eu não tenho que ser chamado, eu chamado para ser pastor, eu vou ser pastor até Deus permitir que eu esteja aqui. Só que tem pessoas que têm outro chamado. Então cada um tem que ficar o quê? No seu chamado e entender. Será que você já descobriu qual é o seu chamado? Será que você já descobriu? Não é que você não pode fazer as outras coisas, é que quando você exerce o seu chamado, você exerce com excelência, com facilidade. Tudo dá certo, tudo acontece. Nós vemos que tem chamado ele para louvar, irmãos. Coloca o louvor ali, daqui 10 minutos ele já decorou o playback, já sabe onde entrar, onde sair, e já sabe tudo. Daí vai um que não tem o chamado, ele louva, vai ficar 2, 3, 4, 5 dias e sair no mesmo louvor, e onde depois vai cantar ainda erra ainda, porque não decorou direito. Mas ele pode fazer? Pode, mas não é um chamado dele. Quem sabe ele tem um chamado para fazer outra coisa. Não que ele não possa louvar, não que ele não possa pregar, não que ele possa fazer, sim. Vai ser, mas ele tem que entender que o chamado dele ele precisa fazer com excelência. E é por isso que foi dividido. Então quando se falava, o sacerdote não ia transportar a arca. Os da guarda e da limpeza não iam transportar a arca. Eles iam dizer, esse é o seu chamado. Isso é para você. É vocês que precisam fazer. Então entenda que quando eles iam atrás de transportar entes da tribo de Levi. Somente eles. Então entenda uma coisa. Como Deus te chamou, fique, permaneça. É por isso que Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E os sacerdotes então já sabiam o que eles precisavam fazer. Não sabe qual é a maior dificuldade? É você ter que cobrar as pessoas todos os dias da mesma coisa. E elas acharem que não sabem o que devem fazer. Eu sempre falo para minha esposa, né, quando ela fala assim, não, mas eu falo assim, ó, Deus me chamou não foi para cobrar ninguém. Deus apenas me chamou para ensinar. Eu apenas ensino. Se a pessoa quer obedecer, não é a minha responsabilidade. Naquele dia, não pode ser que eu não ensinei que não podia fazer. Eu não falei que não podia fazer. É isso que nós temos que entender. Não precisamos cobrar ninguém. Temos que apenas o que todos os dias ensinar. Qual é a sua posição? Qual é o seu papel? O que você deve fazer? Aonde você deve estar? O que você deve realmente fazer? É por isso que eu amo, irmãos, pregar a palavra do Senhor. E com ela eu aprendo muito, tenho aprendido e vou continuar aprendendo, porque ela se renova a cada dia para as nossas vidas, porque nós entendemos qual é o nosso papel, ou o que Deus nos chamou para fazer. Então, relacionado às coisas do sacerdócio, as coisas de Levi, entenda que para ser um levita tinha que nascer da tribo de Levi. Era nascimento. Se alguém quisesse, não podia. Não, você é de Judá. Deus nos chamou de Judá para servir no tabernáculo. Não, você é de Azer, você é de Gade, você é de Naphtali, você é de Dan, você é de Benjamim, você é de Manassés, você é de Efraim. Não, aqui é somente os de... Então entenda que naquele tempo, por mais que a pessoa ela quisesse, ela não podia, porque era somente pelo nascimento. Se nascesse ali, ele ia ser, porque a sua descendência já era. Se nascesse em Arão, em Anão,
ia ser sacerdote. Ou se nascesse em Gerson, já tinha as suas funções. Mas sabe o que é maravilhoso? Que hoje não é assim. Hoje não é por nascimento. O filho de crente não é crente. O filho de pastor não é pastor. O filho de obreiro não é obreiro. Não é assim. Por quê? Porque hoje em dia nós podemos ser aquilo que nós buscamos. Aquilo que nós queremos buscar. Então, se eu quiser ser um adorador, eu posso. Se eu quiser estar no templo, eu posso. Se eu quiser estar aqui, eu posso. Por quê? Porque foi aberto. Que o Espírito Santo hoje, ele faz o quê? Morar em nós. Aleluia, aleluia. Só que entenda que naquela época, mesmo com todas estas responsabilidades, a presença de Deus habitava em uma arca. Entenda que Moisés, por mais usado que ele foi, ele nunca teve o privilégio que nós temos hoje. Davi, Sansão e grandes homens de Deus, os sacerdotes, eles não têm o privilégio que nós temos hoje. Porque antigamente o Espírito Santo ele descia sobre o homem, usava ele e se retirava do homem. A unção vinha sobre as pessoas no momento e depois ela se retirava. Mas sabe por que nós somos privilegiados hoje? É por isso que a Bíblia diz: santificai-vos. É porque hoje, eu e você, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Entenda uma coisa. Só que tem algumas pessoas, sabe que como elas vivem ainda como os de antigamente? Elas querem passar apenas alguns momentos com o Espírito Santo. Mas não querem que o Espírito Santo mora neles. É aqui que mora uma grande confusão, que as pessoas muitas vezes olham para a pessoa no culto e dizem: não, mas aquela pessoa, ela fumava, ela bebe, ela faz um monte de coisa errada lá fora, quando ela vem para a igreja e fala em línguas, profetiza, prega. Não, isso daí não é Deus. É preciso ter um discernimento. Mas sabe o que eu entendo? Nessa passagem eu entendo muito. Ele diz que nós pedimos perdão para Deus. Ele nos perdoa na mesma. E quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito. Só que tem pessoas que escolhem passar momentos com o Espírito Santo. Não, vai ter um culto, vai ter uma vigília, vai ser um trabalho, eu estou lá. E aquele momento chora, aquele momento se arrepende, e aquele momento o Espírito Santo vem sobre ele e começa a usar ele. Usar para profetizar, para fazer um monte de coisa, falar em língua, ser renovado. Só que quando o Espírito vem, ele não vem com a intenção de sair, ele vem com a intenção de permanecer, morar na pessoa. Só que a Bíblia diz que se alguém destrói o templo de Deus, que é santo, Deus o destruirá. Ou seja, o templo que somos nós tem que ser o quê? Santo. Então tem pessoas que escolhem, você pode ter pessoas que escolhem passar momentos. Daí a hora que sai, em vez dela permanecer e dizer: não, o Espírito veio, o Espírito está aqui, então eu vou cuidar dele para que ele não saia. Ela saiu da igreja, parece que não tem temor, volta a fazer o que? Tudo que fazia antes. O que o Espírito faz? Ele se retira. Ele não permanece na pessoa. Era como nesses tempos aqui, o Espírito vinha fazer a obra, não que os sacerdotes eles faziam algo de errado, só isso para você poder entender. Eles apenas tinham a visita do Espírito Santo, mas não tinham a morada do Espírito Santo. E isso também é escolha. O que será que realmente eu tenho escolhido para a minha vida? É que o Espírito Santo me visite de vez em quando? Somente os dias de culto, terça, quinta e domingo à noite, o Espírito Santo me enche. Você quer um trabalho, uma vigia na hora da oração?
Entenda uma coisa, sabe por que eu e você somos mais privilegiados do que Moisés, Davi, Arão e tantos outros? Porque nós estamos em um tempo, em uma geração, a qual o Espírito Santo ele diz: eu não quero passar momentos com você, eu quero viver com você. Aleluia! Eu quero morar em você. Eu quero ter uma vida diária com você. Eu quero participar de todos os seus momentos. Eu quero participar de tudo. Só que a escolha de quem é do Espírito? Não, a escolha é minha. E infelizmente vemos dias que pessoas escolhem somente isso. Se saber que ela vai pregar, aquele dia é um dia diferenciado. Não, hoje eu não posso pecar com coisas que nos outros dias pode. Não, hoje eu tenho que orar mais com coisas que nos outros dias não deve orar. Não, hoje eu tenho que ler mais a Bíblia com coisas que nos outros dias não deve ler. Então escolha, sabe fazer o quê? Escolha ter uma vida. Escolha dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou ser tempo e morada. Porque antigamente só algumas pessoas poderiam carregar a arca, mas hoje eu posso carregar o Espírito aqui dentro. Eu posso ser templo e morada do Espírito Santo. Eu posso carregar a presença de Deus dentro de mim. É apenas uma escolha minha. É apenas eu escolher me santificar. Aleluia, Deus. É apenas eu escolher fazer isto. Olha que interessante. É por isso que muitas vezes nós precisamos entender o que eu escolho. Eu escolho que eu quero ser templo e morada do Espírito Santo. Eu não quero que o Espírito Santo me visite de vez em quando. Eu quero que o Espírito Santo esteja comigo todos os dias. Aleluia, Deus. Aonde eu entrar, Ele entra comigo. O que eu estiver conversando, Ele participa da conversa. Aonde eu estiver, Ele está junto. É por isso que é interessante essa mensagem, é para nós entendermos. Antigamente eram chamados, eram por nascimento, hoje não. Hoje é por escolha, hoje é por querer, hoje é por dizer: eu quero, eu preciso, eu vou ser. Não, eu quero ser templo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não é somente na hora do culto, não é somente na hora da oração, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo em todos os lugares, em todos os momentos. Aonde eu chegar, aonde eu entrar, a presença, o Espírito, Ele vai comigo. Ele está sobre a minha vida. Antes era nascimento, hoje não. Hoje você escolhe. E eu tenho certeza que tem aqui uma geração que escolheu ser cheio do Espírito Santo. Uma geração que escolheu não ter momentos com o Espírito Santo, mas ter uma vida com o Espírito Santo. Ter uma vida na presença do Senhor. E tenha certeza que Ele vai te visitar, Ele vai te encher todos os dias. Porque você está buscando para isso. Você está pedindo para isso. É por isso que nós precisamos entender o que queremos fazer na presença do Senhor. Deus de maneira nenhuma Ele te lança fora. Deus de maneira nenhuma Ele te rejeita. Ele aceita todos. Ele quer encher a todos. Mas é eu que preciso entender o que Deus Ele tem para fazer na minha vida. Qual é o meu chamado. E Ele me escolheu para fazer. E aquilo que Deus te escolheu para fazer, faça com excelência. Lembrando de uma coisa, que nós devemos ser o que? Cheios do Espírito Santo. Será que você é cheio? Será que você tem momentos com o Espírito Santo? Você tem uma vida com o Espírito Santo? O que você tem com o Espírito Santo? Momentos ou vida? Se você tem momentos, você não experimentou nada ainda. Porque quando você experimentar ter uma vida, é aí que você vai ver o que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio. É por isso que no culto não precisamos dizer: receba o Espírito Santo.
Nós temos que dizer: deixe o Espírito Santo se manifestar em você. Só que para algumas pessoas temos que dizer: receba. Por quê? Porque ela só vai receber naquele momento. E depois o Espírito Santo vai sair. Porque não concorda com as suas atitudes, não concorda com a sua fala, não concorda com a sua prática, não concorda com as suas escolhas, não concorda. Eu posso concordar como pastor, mas tem o Espírito Santo. E não é a mim que você tem que agradar, você tem que agradar a mim. E tem que ver o que ele concorda. Se ele está disposto a andar com você. Se ele está disposto a viver com você. Se ele está disposto a morar em você. Será que o Espírito Santo ele está? O que você tem feito para que isso venha a acontecer sobre a sua vida? Isso é importante. Deus, ele nos chamou para a santificação. Só que santificação é uma escolha. É uma escolha. Eu posso ser usado sem santificação? Se eu me arrepender no momento, sim. Se eu pedir perdão no momento, sim. Porque Deus não tem nenhum problema usar ninguém. Não tem nenhum problema. Ele vai e ele usa. Porque a pessoa se arrependeu, ela pediu perdão, ela se humilhou. Só que temos que entender que cargo é diferença de sentir a presença. A Bíblia diz assim que quando Saul ele foi rejeitado por Deus, o Espírito não visitava mais Saul. Quem visitava é um espírito maligno. Só que Saul ele continuou como rei. Ele continuou com o seu mesmo cargo. Ele continuou sendo rei. O que mudou na vida de Saul? O Espírito Santo não visitava mais ele. O Espírito Santo não estava mais sobre ele. Então, para muitas pessoas que viam Saul, olhavam, ele continuou com o mesmo cargo, com a mesma posição, fazendo as mesmas coisas. E o que mudou? Mudou algo espiritual, que é o mais importante. Ele não tinha mais a presença do Senhor. Ele não tinha mais. E é isso que é interessante e importante. Quando Sansão ele se levantou a última vez, que foram cortados os seus cabelos, e ele saiu contra os filisteus, a Bíblia diz que ele não percebeu que o Espírito Santo havia se retirado dele, não visitava mais ele. Ele continuava sendo Sansão, mas não tinha mais o Espírito. Foi derrotado, foi envergonhado, seus olhos foram furados. Sabe por quê? Perdeu o Espírito. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. O que estamos dispostos a viver com Deus? Estamos dispostos a ter na presença do Senhor? É momentos ou é uma vida? É momentos ou é um relacionamento? É momentos. Eu falo muitas vezes que muitas pessoas só querem ter um momento. Só querem ser chamados de cristão. Só querem ser visitados de vez em quando. Mas eu não escolhi isso para mim. E eu creio que você também não escolheu. Então lute para você ser cheia do Espírito Santo todos os dias. Acorde de manhã, não procure o que fazer, não procure o que comer, não procure o que beber, procure, sabe o quê? O seu Espírito Santo ainda está em você. Eu acordei, o Espírito Santo ainda está aqui. Será que eu consigo ouvir a voz dele? Será que eu consigo sentir a presença dele? Está. Então meu dia vai ser abençoado. E ao dormir do mesmo jeito, não durma sem que o Espírito Santo esteja com você. Se arrependa, se comova, se entregue para que essa noite seja tranquila e o seu dia ele seja abençoado, uma noite abençoada. Mas isso quem tem que fazer? Eu e você. E se nós fizermos isso, tenha certeza, grandes coisas Deus ele vai fazer sobre as nossas vidas. Amém? Que as palmas do